Palavras do ROCAM, ministra Sandra Alice Nosquese. Brigar com o microfone. Vamos brigar com o microfone. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos e os que nos assistem também. Primeiramente, agradeço a Deus e a Meixo Sama pela permissão em realizarmos o culto à saúde e à prosperidade do mês de fevereiro de 2024. Que, através das nossas orações, sejamos abençoados em nossa saúde e prosperidade espiritual, física e material. Temos como salmo de hoje, polimento da alma, e como ensinamento, saldar dívidas espirituais. Antigamente, para se fazer uma boa espada, era necessário esquentar o aço, até a incandescência, bater com um martelo sobre a bigorna e, a seguir, colocá-lo na água. Repetia-se várias vezes essa operação, isto é, caldeava-se e batia-se o aço em brasa, mergulhando-o ou depois na água. O interessante é que esse princípio também se aplica à nossa vida humana. Experimentamos, portanto, do fogo escaldante ao mergulho na água fria. É nessa luta, porém, que reside o mérito de alcançarmos fortalecimento e compreensão para acertarmos as nossas dívidas espirituais. Somos como a espada, que só adquire as qualidades graças à alternância do caldeamento e esfriamento e as fortes marteladas sobre a bigorna. É bem assim a nossa vida, né? Horas a gente parece que a gente está apanhando, né? Não é? Você toma uma chacoalhada de um lado, do outro, aí de repente você vê que vem um refresco, como o reverendo sempre fala. Aí de repente começa tudo de novo e você fala, e aí? E a nossa vida é isso aí mesmo. Nós somos espada, né? Então, a gente tem que se colocar muito dentro desse ensinamento, porque, na verdade, a história da espada é um ensinamento de Meixo Sama, né? Ele fala muito sobre isso. Todos os problemas que enfrentamos servem para a nossa evolução, nosso crescimento espiritual. Muitas das vezes não entendemos o porquê somos arremessados de um lado para o outro. E às vezes questionamos Deus a ponto de adquirirmos mais dívidas espirituais, até mesmo por questionar. Porque nós somos assim, né? O ser humano é isso. Porque comigo, né? E a gente deveria, eu vou falar sempre como eu sempre falo, eu sou a primeira da fila, tá? Porque eu falo para mim, principalmente. A gente deveria agradecer mais as situações das quais a gente vivencia. E a gente não faz isso. Você vai fazer,
A gente até faz, mas é depois que a gente reclamou. A gente primeiro reclama. Por que eu, por que comigo? Aí, quando a ficha cai, você fala, pequei de novo. Aí a gente recua e tenta entender o porquê. Porque, na verdade, não é Deus. Deus não está fazendo nada de errado com ninguém. Nós é que causamos. É a gente. Ah, mas eu não entendo. Vai ter que entender, porque eu também não entendi um monte de coisa e hoje eu estou sendo obrigada a entender. Então vai chegar uma hora que não adianta. Enquanto a gente não entender e ficar nessa revolta, você só vai acumulando mais mácula. A gente vai estar se autojudiando, por quê? Porque a gente não tem a aceitação de determinada situação e a gente acaba causando mais problema, não só espiritual, como para a nossa saúde. Por quê? Porque a gente está indo contra aquilo que Deus, na verdade, está querendo mostrar para cada um de nós. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque senão acontece o quê? Você cada vez mais, você se afunda. Ah, é Deus? Não, é eu. Somos nós, com as nossas próprias mãos. Todos sabemos que Deus não impede que tenhamos obstáculos no decorrer de nossas vidas, pois na maioria das vezes nós é que fazemos escolhas erradas e que pela nossa falta de fé e humildade causamos a nós mesmos muitos dos infortúnios, dos quais em algum momento iremos responder por eles. Então é isso, a nossa vida é escolha. Você escolhe desde que você está lá no mundo espiritual. Você vai escolher quem vai ser o seu pai, quem vai ser a sua mãe, em que família você quer nascer. Você vai escolher os filhos que você vai ter, o marido que você escolheu. Não é, dona Alice? Não escolhemos os nossos maridos? Pois então. E aí o que acontece? A vida caminha, as coisas começam a acontecer. Eu vou ser muito clara hoje, tá? Eu acho que é até porque está entrando a quaresma. É para a gente se ligar e pecar menos. Aí a gente fala, nossa, como é que eu fui escolher isso para a minha vida? Será que eu escolhi isso mesmo? Mas eu digo isso num modo geral. Escolhemos sim. E quando a gente partir dessa para a outra, se nós não seguirmos a lição direitinho, a gente vai ter que responder lá. Então, o ideal é fechar o ciclo. Cumpre a missão, seja ela como for. Porque eu, como falei no culto anterior, é entregar verdadeiramente para Deus. E quando a gente tem essa postura e toma esta decisão, as coisas na nossa vida, por mais que elas doam, você consegue entender por quê. Porque Deus, ele te reveste e ele te mostra. Mas a gente tem que entregar. Se a gente não entregar, fica a dúvida. Aí é o que eu falei. É a falta de fé e de humildade. Por esta razão, a parábola da espada vem bem de encontro com tudo aquilo o que semeamos no decorrer de nossas vidas. Horas o refrigério, horas Deus chamando a nossa atenção. Ele não está te mandando nada, tá? Ele só está te dando um alô, acorda, se liga, mas a nossa teimosia
né? A gente acaba pecando mais e causando mais problema espiritual ainda. Só caindo e levantando é que vamos amadurecer e conquistar qualidades cada vez mais humanas e próximas do que precisamos aprender com a vontade de Deus. Isso tudo vem bem de encontro com o salmo de hoje e com o ensinamento, no que se refere a saldar dívidas espirituais e com o polimento de nossa alma. Qual a maneira para saldarmos dívidas espirituais e polir a nossa alma? Essa é uma pergunta. Parece que não, mas aqui está pegando fogo, viu? Meu óculos está até escorregando. Nossa Senhora. Qual a maneira para saldarmos dívidas espirituais e polirmos a nossa alma? A sabedoria, a honra e o conhecimento. Foi o que a Cláudia falou. Como é que a gente vai ter conhecimento? É estudando, ensinamento, é buscando, que aí a nossa mente vai abrindo e a gente vai se dando conta, né, de como a gente vai ter que trabalhar isso na gente mesmo. O conhecimento, isto porque são valores essenciais em nossa relação para com Deus. Obrigado, seu Adilson. Quando cultivamos esses valores em nossa vida, estamos caminhando na direção de uma vida mais plena, verdadeira e satisfatória, para com a gente e para com o nosso próximo também. Outro ponto fundamental é termos a consciência e a responsabilidade em assumirmos nossos atos e palavras para com nós mesmos e principalmente para com o nosso próximo. A gente tem que ter responsabilidade e consciência em tudo. Em tudo. Até um serviço de casa, você tem que ser responsável por aquele serviço que você está fazendo. Se a gente não tiver responsabilidade e consciência, a gente vai sempre estar querendo transferir para o outro. Ah, mas esse outro não muda. Eu também já perguntei isso várias vezes, sabe? Mas não é aquele outro. A decisão e a responsabilidade é minha. Em todos os sentidos. Consciência e responsabilidade. De nada vai adiantar buscar a Deus, ou até mesmo soluções imediatas para resolver nossos problemas, ou para aliviar dívidas, sejam elas espirituais ou materiais. Se estamos com o coração cheio de dúvidas e ressentimentos, dos quais não nos libertamos, porque na maioria das vezes as pessoas vêm procurar Deus para soluções imediatas. Não adianta a pessoa vir procurar Deus para resolver um pequeno problema, ou às vezes até um grande problema. Mas ela vem só em busca de resolver a sua situação. E a busca, seja ela aonde for, ela seja espiritual. O material é consequência. E isso, a maioria das pessoas fazem isso. Tanto é que muitos não voltam mais. Muitos abandonam. Por quê? A visão, ela é muito pequena. Essas pessoas não enxergam amplo. Elas não olham apenas
como um fator espiritual para o seu crescimento. E isso vai acontecer para a sua vida. Não, ela vem só em busca daquilo. Porque nós também chegamos aqui de uma forma que resolvemos os nossos problemas de várias formas. Poderia ter ido embora. Mas e a minha gratidão? Cadê a minha responsabilidade e a minha consciência? Muitos não têm, senão não teriam ido, ok? Só estamos, assim, contraindo mais dívidas e manchando a nossa alma. Sem contar que, mesmo sem saber quais serão os resultados, as escolhas foram unicamente nossas. Então, é isso. A base de tudo é o autoconhecimento de nós mesmos. É o ponto primordial para alcançarmos o polimento de nossas almas. Mas para se saber de fato quem somos, precisamos mergulhar nas profundezas do nosso ser e buscar com sabedoria e humildade tudo o que se encontra fora daquilo que Deus deseja de cada um de nós. Um outro exemplo é quando recebemos o nosso Oricari. Assumimos um compromisso espiritual. Antes dele ser material, porque eu vou me doar para o outro, eu assinei um compromisso espiritual. E o mesmo foi registrado nas escrituras espirituais. Então, nós assumimos cumprir com uma missão aí. Quem está, parabéns. Quem não está, vai ter que prestar conta de alguma forma, acredito eu. Sendo assim, por uma ou outra razão, quantos pararam no meio do caminho e abandonaram a sua missão? E isto não se refere apenas aos messiânicos, mas a todos os que, de uma certa forma, assumiram uma missão espiritual e que pararam na metade do caminho. Aí eu pergunto, não se adquiriu mais uma dívida? Várias dívidas. A pergunta é o que viemos fazer aqui, o que viemos buscar, e se cheguei até aqui é porque temos algo a resgatar. A gente não veio aqui só para dar um rolê, não, tá? A gente veio aqui por algo e a gente vai ter que crescer muito nisso. Acredito que o objetivo maior é ajudar o nosso próximo, levando luz e amor de salvação para todo aquele que chega até nós. Porque é isso, as pessoas vêm, recebem graças, recebem o Oricari, é empolgação, tá? Você tem que estar muito consciente do que você vai fazer. Quando você resolve receber o seu Oricari, você tem que estar muito certo. É a mesma coisa, vou no centro, vou desenvolver. Você tem certeza que você vai desenvolver a sua mediunidade? Você vai estar ali presente para trabalhar com os seus guias, os seus orixás, os seus mentores? É a mesma coisa o padre. Ele se torna padre, mas hoje eu não estou no barato de fazer a missa, vai todo mundo embora para suas casas. E aí? O Oricari é a mesma coisa. Mas a gente não vai entrar no mérito do julgamento. Porque muitas pessoas receberam o Oricari e se afastaram. Mas elas vão ter que prestar conta em algum momento. E isto é o que a gente aprende. E isso se dá em outras doutrinas também. Né? Então, cada um é que sabe. O próprio ensinamento nos fala
que a certeza da salvação precisa, portanto, estar alicerçada na ajuda ao próximo, resultante de uma dedicação sincera e incondicional. Quer se trate de membros ou de não membros da messiânica, Deus salvará todos aqueles que acreditam sinceramente nele e que levam uma vida reta e que ajudam a humanidade. Então, é o que Deus quer, que a gente acredite, que a gente confie. Nossa missão, ao ministrar Jorei, é ajudar as pessoas da mesma forma em que também fomos ajudados e não esquecermos que da mesma forma que ajudamos, também estamos sendo ajudados e purificados também, seja no nosso corpo e na nossa alma. A gente, quando ministra Jorei, também estamos sendo ajudados. Nós estamos ajudando o nosso próximo, mas estamos recebendo ajuda também. Para sermos instrumentos de amor e salvação, é preciso esforço próprio para superar as nossas fraquezas e a nossa vulnerabilidade, no sentido de criar condições necessárias para nos elevarmos com o objetivo de ajudar e elevar o nosso próximo. Para edificar o amor que salva, é preciso buscar com a humildade, paciência e tolerância, e a limpeza do coração. Sendo assim, estaremos saudando dívidas e polindo nossa alma. Pois Deus não quer que sejamos perfeitos, e sim que nos aperfeiçoamos por dentro, com a finalidade de poder ajudar por fora. É o que Deus quer de cada um de nós. Então, aqueles que hoje não estão mais com a gente e que usam o Ricari, mesmo estando longe, ministrem Jorei, ajudem o seu próximo. E no momento exato, conversem com Deus, com Meixo Sama, e tentem se reaproximar daquilo que é espiritual. Não precisa ficar enfiado na igreja, não, viu? Porque o problema do ser humano é esse. Eu vou ter que ir todo dia. Todo dia. Não é todo dia. O problema do ser humano foi o que eu falei agora na palestra. É a responsabilidade. E nós precisamos ter um mínimo de responsabilidade. Porque um dia nós também chegamos aqui nessa porta e fomos recebidos. Tá bom? Então, eu espero ter passado algo para cada um hoje. Quero agradecer a presença de todos os que nos assistiram. Que todos tenham muita saúde, muita paz e que os seus lares sejam extremamente abençoados por Deus e Meixo Sama. Sábado, dia 24, às 15 horas, culto aos ancestrais e aos antepassados. Tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e uma ótima missão.